Deixa eu primeiro abrir aqui, então, agradecendo a Embaixada dos Estados Unidos por estar dando essa oportunidade de a gente promover esse evento, integrando aí os vários centros, são 10 centros, espaços americanos espalhados pelo Brasil. A ABA é um deles aqui de Recife, a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa rede e está sediando, está sendo um dos curadores desse programa que se chama Futured, mas vale a pena você pesquisar, olhar, que tem outros centros também, várias outras, então entra lá também no site estudanaba.com/Futured, você vai poder ter acesso a tanto as sessões que já aconteceram, quanto ver também a programação das sessões futuras e também ver coisas que estão acontecendo em outros centros, que a gente também vai ficar colocando por lá. Hoje a gente está aqui com uma pessoa super especial, um cara que eu gosto muito, fantástico, assim, hoje é um parceiro, quase um sócio, né, Alfredo? Mas, assim, deu trabalho, esse cara fugia de mim como de Foz da Cruz, mas eu consegui atrás dele, a gente conseguiu fazer bons negócios, a gente vem trabalhando junto num projeto muito lindo, que certamente vai fazer parte também um pouco da conversa dele, que hoje chama de Hub Plural. Ele e mais outros 2 caras fantásticos também fazem parte desse projeto. E, assim, na verdade, lideram, né? Mas por trás aí tem um grande time. E Alfredo, ele tem um estilo, um perfil que cativa, junta todo mundo. É um cara que vocês vão ver aqui, a simpatia vai lá no limite, né? Então, acho que eu não conheço alguém que não gosta de Alfredo, né? Pode até ser concorrente, ser outra coisa, mas a pessoa do Alfredo é uma pessoa que é muito querida, assim, por todo mundo, né? E assim, só para contextualizar um pouquinho, o Hub Plural a principal atividade, né, de Alfredo. Ele lidera esse espaço que a gente não vai chamar de coworking, mas também não chama de empresarial. É um mix disso tudo aí, é um espaço realmente de convivência de empreendedores e empresas e negócios acontecendo. Mas além disso, ele também organizador de TEDx, então já organizou mais de um TEDx aqui em Recife, enfim, ele já participou de eventos internacionais aí também nessa direção. Já foi também membro da rede do Impact Hub, né? Antes de ter o Hub Plural, ele também fazia parte, inclusive, da rede do Board de Directors lá do Impact Hub Global. Facilitador do Empretec. Eu não tive a sorte de tê-lo como facilitador na época que eu fiz, mas também outros facilitadores bons. Quem já fez Empretec sabe como é um programa bom, e ainda mais como, para ser um facilitador ali, deve ser um critério de seleção muito bom. Então, o Alfredo também faz parte desse grupo aí. E aí, talvez ele tenha mais coisas que eu ainda não saiba, porque essa galera está sempre inventando coisa nova, né? Então, se você for ver lá na assinatura dele, é um diretor de qualquer coisa. Então, realmente, ele faz qualquer coisa, de tudo um pouco. E a gente estava até conversando, batendo um papinho aqui antes, sobre o maior empreendimento aí que ele tá no momento, né? Que se chama Lucas, né? Então, Alfredo, não sei se eu falei tudo, mas deixar você com a palavra. Fique à vontade, a casa é sua, literalmente, né? Rapaz, nem minha mulher me apresenta tão bem desse jeito, viu, bicho? Porra, muito obrigado. Valeu, foi massa, velho. Tô ficando bom nisso, tô ficando bom nisso. Também, né? Obrigado por ter insistido também, né? Naquela época, pra gente amarrar os bigodeiros e fazer um negocinho. Coisa boa. Ainda bem que deu certo. Pô, obrigado mesmo, velho. Bom, gente, vai ser um prazer. Obrigado pelo convite, Guilherme. Obrigado pelo convite, Aba. Obrigado pelo convite de todo mundo aí que está fazendo parte desse programa. Para mim é sempre um prazer estar compartilhando ideias, pensamentos, reflexões que eu tenho e coisas que eu coloco em prática na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Coisas que eu levo para como um todo, da forma como eu encaro a vida e vem fazendo bem danado para mim, vem fazendo bem danado para as pessoas que convivem comigo, para minha família, para os meus sócios e por todo, né? E hoje eu recebi esse desafio aí de falar sobre aprendizagem contínua, né? Sobre desaprender coisas que a gente aprendeu que não fazem sentido hoje, mais nenhum nos dias de hoje.
né? Como é que a gente reaprende coisa completamente diferente do que a gente foi ensinado, né? Como é que a gente quebra um bocado de amarra que a gente mesmo criou lá atrás, pensando que estava fazendo uma coisa boa, quando na verdade não estava. Enfim, e aí Guilherme me forçou a fazer uma reflexão profunda aí, voltar um bocado de tempo atrás para tentar trazer e resgatar alguns insights aí do que eu acredito que aconteceu com a gente e principalmente o que é que eu acredito que vai ser o futuro desse negócio que se chama aprendizagem, né? Que se chama educação. Eu Mas você preparei uma tem feito grandes apresentação. reflexões lá no seu Instagram, né? Então, lá também, quem não segue ainda, vale a pena, viu? Porque ele está colocando lá umas reflexões bem pertinentes, assim, bem atuais. Rapaz, isso é um negócio interessante. Há uns 2 meses atrás eu fui desafiado pelos meus investidores, né, pelo meu conselho aqui, a ter uma presença digital mais ativa, vamos dizer assim, porque as coisas que eu trazia nas reuniões de apresentação, né, eles falavam, porra, tu tem que compartilhar isso com mais pessoas, né, tu tem que espalhar isso, tu tem que falar isso para mais gente e tal. Aí eu nunca fui muito fã de fazer isso, então para mim está sendo uma experiência nova, né? Eu tô me exercitando aí a compartilhar isso no Instagram de alguma forma. Então tá sendo uma experiência bacana, tá sendo uma experiência legal, né? Daqui a pouco vai estar um blogueirinho, vai estar falando, vai estar... Quase isso, quase isso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação. É, eu não sou especialista em PowerPoint, tá, pessoal? Nem sou designer, nem nada do tipo, mas eu fiz ela com muito carinho. Eu espero que vocês gostem, espero que funcione. E eu prometo ser objetivo, tá? Então, como o Guilherme falou aí, esse é o meu Instagram. Eu estou compartilhando um bocado de reflexão, de pensamento, de vida real. Eu trago vida real, né? Ou seja, eu tento trazer coisas do que acontece na vida da gente sem purpurina, né? Sem maquiagem, sem nada parecido, mas coisas que sejam realmente relevantes, que tem algum valor, né? Para quem está lendo ali. E aí eu me coloquei 4 critérios. Eu só publico coisas que passam nesses 4 critérios, né? Então, o primeiro deles tem que ser algo relevante. Não pode ser nada superficial, nem pode ser nada que não seja autoral, né? O segundo ponto, eu não posso passar vergonha, né? Então, tem que ser algo que não me exponha ao ridículo. O terceiro ponto tem que ser coisas que eu viva no meu dia a dia, tem que ser coisas que eu pratico, tem que ser coisas que eu digo, mas que eu faço também, né? E o quarto ponto é que tem que gerar valor para quem está lendo, de alguma forma, e não ser coisas mais do mesmo, né? Que estão por aí. Então, esses são os 4 critérios das coisas que eu estou compartilhando lá. Mas, enfim, eu preparei essa apresentação e aí eu trouxe, vocês que são da área de educação, né? Vocês que trabalham com isso já devem ter visto esse quote aí, já devem ter visto essa frase milhões de vezes. Essa é uma das frases mais clichê dos últimos tempos, que é creditada ao Alvin Toffler, né, um dos primeiros futuristas e um dos primeiros pensadores aí sobre o futuro que a gente tem na bibliografia, né, recente. E aí ele diz exatamente o tema do que vai ser a conversa da gente hoje, né, que os analfabetos do século XXI não serão mais aqueles que não sabem ler nem escrever, mas aqueles que não souberem aprender, desaprender e reaprender, principalmente num mundo de conectividade instantânea e aprendizado contínuo e comunicação imediata, né? Onde as coisas parecem que precisam ser para ontem, tudo para ontem, e acaba não trazendo tempo para processamento de informação, para consolidação de aprendizado, para reflexão, para que a gente possa aprender a pensar como nós mesmos, né? Então isso aí tá, por mais clichê que seja, tá mais atual do que nunca. E aí eu separei essa apresentação em 3 partes, né? A primeira parte é mais uma apresentação. Então, basicamente, quem sou eu, né? Que vou falar isso para vocês, e quem é o Alvin, esse cara da citação aí, e por que isso tudo é importante, né? A segunda parte é um contexto geral, entendendo o que é que está acontecendo ao redor da gente, para que a gente possa entender o tamanho do problema que a gente tem para resolver, né? Ou seja, ferrou, né? E agora? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente faz? E a terceira parte são exatamente as minhas proposições que eu desenvolvi e de coisas que eu aplico em tudo aquilo que eu quero aprender, né? Em tudo aquilo que eu quero desaprender e tudo aquilo que eu quero reaprender para a minha vida. Eu criei um framework, eu criei um formato de fazer isso que tem funcionado e que tem dado certo, que eu chamo dos 4 sets.
E aí, se você não acredita em tudo que eu estou dizendo, não acredita em Einstein, né? Eu trago uma citação do Einstein que corrobora com um pouco disso, do que a gente vai falar. Então, basicamente, primeira parte do que sou eu, né? Guilherme já apresentou bastante, que eu não vou me delongar aqui, mas algumas curiosidades, né? O meu primeiro emprego foi como juiz de vôlei de praia. Eu morei numa cidade australiana chamada Surfers Paradise quando eu tinha 16 anos. Eu fui fazer intercâmbio lá, né? Meus pais me mandaram para lá e aí eu arrumei um emprego, né? Como juiz de vôlei de praia. Foi uma experiência incrível. Na época eu ganhava 11 dólares australianos por hora para apitar jogo de vôlei de praia. Um negócio, minha vida perfeita, né, velho? Chegava na praia às 6 horas da manhã, montava o circuito e tal. Quando dava 9 da manhã, eu ia para o colégio, pegava a bike, era pertinho. 3 horas da tarde eu estava de volta na praia. Então foi massa, né? Pouquíssimas pessoas sabem, mas eu sou formado em física, né? Sou bacharel em física pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu fundei uma empresa de arquitetura durante uma greve que teve na Federal. E aí eu comecei a trabalhar no ramo de eventos, né? Eu falei, pô, eu preciso aplicar em alguma coisa na minha vida que eu estou aprendendo de eletromagnetismo, né? Física quântica aqui. Então, eu montei uma empresa aí de arquitetura promocional. Depois eu consegui o meu atestado de insanidade aí, que foi quando eu fiz o mestrado em engenharia nuclear. Né? Até hoje eu não sei porquê, mas eu fiz. E aí foi quando eu me deparei com o Empretec, né? A minha empresa que nasceu pequenininha durante uma greve, ela começou a crescer, o negócio começou a ficar grande, de fato, eu comecei a perder dinheiro porque eu não sabia administrar, né? Pô, não aprendi a administrar a empresa, não era administrador, era físico, engenheiro nuclear. E aí o negócio começou a perder o controle, e aí foi quando me indicaram fazer o Empretec, e eu fiz o Empretec, e aí recomendo para todo mundo, né? Que eu virei facilitador do Empretec depois, e aí eu costumo dizer que no Empretec foi onde eu percebi que eu podia pintar um 7 na minha vida e eu só estava pintando 3, né? E eu nunca ia conseguir pintar nem um 4 se eu continuasse fazendo as coisas do jeito que eu estava fazendo. E aí foi quando eu pedi demissão da minha própria empresa, que foi a Stand Service, para empreender outras coisas, né? Foi quando eu percebi que eu estava empreendendo por necessidade e não por oportunidade, e que o que eu estava fazendo eu não me realizava, nem pessoalmente, nem profissionalmente. Apesar de me realizar financeiramente, mas estava sentindo um vazio muito grande que naquele momento eu não estava conseguindo preencher. E aí foi quando eu comecei a empreender o Impact Hub Recife, e aí logo em seguida eu virei diretor do conselho do Impact Hub Global. Depois eu me especializei em churrasco, então eu sou churrasqueiro semi-profissional, eu fiz duas especializações em churrasco, então hoje um dos meus hobbies favoritos é fazer churrasco. Faço isso para confraternizar, juntar amigos, juntar parceiros de negócio, já fiz muito negócio, né, ao redor de uma churrasqueira e coisas do tipo. E ano passado foi a fundação do Hub Plural, que é um negócio que eu estou tocando hoje, que era o Impact Hub Recife, se transformou em Hub Plural, porque a gente decidiu fazer um voo solo, aí ter uma identidade própria, temos planos ambiciosos e precisávamos ter uma identidade nossa, né? E foi isso que a gente fez ano passado. Para vocês terem noção, essa rede do Impact Hub que eu presidi na época, eu era presidente do conselho administrativo dessa rede, na época tinha 156 unidades espalhadas por 44 países, então foi uma experiência muito enriquecedora poder ter acesso e conhecer e conviver com pessoas de culturas completamente diferentes dos 5 continentes. Isso me ajudou muito, né? Tanto no quesito, no meu caráter, né? Na minha formação como pessoa, quanto na minha carreira como gestor, né? Como empreendedor. Hoje, a minha principal atuação é o Hub Plural, né? A minha empresa que basicamente é o que eu chamo, né? Nem empresarial, nem coworking, o melhor dos dois mundos. Então, basicamente, a gente tem a missão de transformar a experiência do viver e trabalhar e realizar essa integração da relação vida-trabalho. Então, o que a gente faz aqui é exatamente proporcionar às pessoas uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho, né, que seja superior ao que elas teriam se elas estivessem trabalhando de casa, de um escritório tradicional ou de uma sala comercial, qualquer coisa parecida. Então, a gente basicamente está imaginando como é que vai ser o empresarial do futuro, né? E estamos redesenhando os ambientes de negócios e os ambientes de trabalho. Então, isso é um pouco do que a gente vem fazendo aqui enquanto Hub Plural. Então, esse sou eu, né? Esse é um pouco de quem sou eu que vai estar falando com vocês aí nos próximos minutos. E quem é o Alvin, né? Que é aquele cara da citação lá. Basicamente, como eu falei já, né? É considerado um dos primeiros futuristas
E é o cara que, pela primeira vez, trouxe a seguinte frase: o mundo mudou, né? Falar de o mundo mudou já é clichê, mas lá atrás, lá na década de 80, lá 1983, mais ou menos, né, ninguém pensava sobre isso. Foi quando o Alvin trouxe esse questionamento que, galera, tem alguma coisa muito doida acontecendo, o mundo mudou, né? Como assim? E aí, eu não vou ficar falando sobre smartphone, não vou ficar falando sobre iPhone, nem Uber, nem Airbnb, nem nada do tipo, não. Mas eu quero trazer 3 aspectos do que eu considero importante para a gente entender um pouco sobre como é que vai ser contextualizado essa apresentação, né? Então, falar que o mundo mudou, todo mundo fala, mas afinal, o que é que mudou, né? Então, eu acho que esse é um pouco do cerne da questão como um todo. E aí, 3 coisas que eu acho que é importante salientar, que, primeiro, o mundo não mudou, ele está mudando, né? Nós somos uma geração de transição, né? Então, não é que o mundo mudou, ele está mudando, né? Gerando, está acontecendo à medida que a gente está falando aqui, à medida que a gente está conversando aqui, à medida que a gente está dialogando. E nós somos parte do fenômeno, né? Nós somos parte dessa mudança, estamos dentro dele, ou seja, à medida que o mundo muda, a gente muda com o mundo e a gente muda o mundo de volta e a gente cria um ciclo, né, quase infinito aí de transformação mútua, né? E aí o que é que eu quero dizer com isso? Que provavelmente a gente vai estar vivendo em constante mudança ad eterno, diferentemente do que acontecia, sei lá, centenas de anos atrás. Se você pegasse uma pessoa que viveu nos anos de 1300 e botasse essa pessoa para adormecer durante 100 anos e ela acordasse nos anos 1400, ela não ia perceber muita diferença, né? Ela não ia sentir tanta diferença no mundo 100 anos depois. Hoje em dia, se você adormece por 5 anos, meu amigo, que porra foi que aconteceu? Principalmente quem, né, dormiu em 2019 e acordou em 2020, né? Meados de 2020, né? Fica perdidinho nessa história. Então, se vocês pararam para pensar, nós somos a última geração que sabe o que é viver no mundo sem conectividade instantânea e o que é viver no mundo com conectividade instantânea. O que é que eu quero dizer com isso? Muito provavelmente vocês, enquanto eram crianças, não tinham celular, não tinham internet em casa, se duvidar, um computador, né, um desktop ou PC. Eu lembro que eu saía para brincar com meus amigos em casa, voltava tarde da noite e apanhava da minha mãe, porque passei o dia inteiro sem dar notícia, né? Minha mãe ficava desesperada atrás de mim, sem saber onde eu estava, e eu estava brincando com a galera de jogar a bola, subir em telhado, subir em árvore, né, levar carreira de bode, brincar de esconde-esconde e um diabo de coisa quatro. Sem ser incomodado, sem ser perturbado. E hoje isso é praticamente impossível, né? Eu tenho uma filhada que está com 9 anos e ela já tem um celular, né, velho? Está sendo um negócio meio surreal. Mas, enfim. E a terceira parte é que o fenômeno, na minha visão, ele está apenas no começo. A gente não tem a menor ideia do que está por vir ainda. A gente está, né, começando a pegar essa onda em formação. Então, tem muita coisa que a gente não sabe dizer, né? Eu acho que seria muita presunção dizer exatamente o que é que vai ser, como vai ser, e etc., ou prever o futuro. Não é meu papel aqui, não é isso que eu quero fazer, muito menos relacionado à educação, mas sim trazer questionamentos, trazer reflexões, trazer, né, algumas coisas que eu considero que valem a pena a gente começar a pensar se faz sentido ou não. Então, esse é um dos livros do Alvin, né, lá, a terceira onda que ele chama, né, que é quando ele crava essa frase também que ficou super famosa, que é que nós não estamos vivendo uma era de mudanças, mas estamos vivendo uma mudança de era. Ele trouxe isso lá em 1983, 3 anos antes do meu nascimento. E aí, velho, isso diz, basicamente, nesse livro, né, ele traz a seguinte questão, né, que a gente está diante de uma revolução, não de uma evolução, não de uma mudança, mas de uma revolução, no sentido que muda a forma como a gente vive, muda a forma como a gente se organiza enquanto sociedade, muda a forma enquanto a gente aprende a como viver nesse mundo novo que está se desenhando, né? E aí, entendendo um pouco, essa foi a primeira parte, né? Entrando na segunda parte, né? Porra, diante disso tudo, né? Como é que a gente vai fazer? O que é que vai ser? Eu fui estudar, eu fui ler esse livro aí, o The Paleo Manifest, do John Durant, onde ele separa a história da humanidade em 5 eras. Calma que eu não vou muito lá atrás não, tá, gente? Isso é só para dar um contexto, né? Então, basicamente, o John Durant, ele separa o mundo nessas eras aí de animal, paleolítico, agrícola, industrial e digital. Por que isso é importante para hoje, tá?
Na época, quando eu estudei história, eu não entendia por que o professor estava ensinando aquilo, né? Mas hoje eu entendo por quê. Então, basicamente, o que é que diferencia uma era da outra são grandes revoluções. Lembra que o Alvin falou, né? A gente está diante de uma revolução. E o que é que ele quer dizer com isso? Né? Pô, para sair de uma era para outra, de uma era animal para paleolítica, né? Para agrícola, para industrial e digital, quais foram as grandes revoluções que aconteceram que marcam essas mudanças de era, né? Então, da animal para a paleolítica, basicamente a ascensão dos grandes cérebros, né? Depois o homem começa a dominar a agricultura, ou seja, até na era paleolítica, basicamente o ser humano, o Homo sapiens, vivia da caça, né? Todo dia precisava sair para caçar, para ter o que comer, né? E coisa do tipo. Então era caça e frutas, coleta, né? O homem coletor, caçador. E aí depois começou a dominar exatamente a agricultura, começou a produzir sua própria comida, começou a usar a terra para se alimentar, então tinha controle sobre a produção de alimentos. E essa aí foi uma grande revolução. Depois veio a dominação, né, da fabricação em larga escala, ou seja, a massificação da indústria, né? O homem do campo começou a migrar para os grandes centros urbanos exatamente para poder trabalhar nas indústrias. E aí depois, para essa era que a gente está vivendo hoje, que é a digital, segundo o John Durant lá, é a popularização dos computadores e internet abundante, né? Internet banda larga. E aí a gente, basicamente, né, foi educado num sistema e temos que aprender a operar em outro sistema. Né? Nós fomos educados num sistema industrial e a gente está tendo que aprender em tempo real a operar numa era digital. E aí o que é que está acontecendo, velho? O hardware é industrial e o software é digital. O que é que eu quero dizer com hardware industrial? A escola ainda é industrial. A escola, de forma massífica, como a gente conhece hoje, a escola primária, a básica, ensino médio, faculdades e universidades, elas ainda têm uma formatação industrial. Só que o software, ou seja, a nossa vida hoje, ela acontece digitalmente, ela acontece num formato digital dentro da era digital. E por nós sermos uma geração de transição, é onde a gente está bugando, né? A gente, enquanto sociedade, enquanto coletivo, a gente está bugando. E aí o que é que acontece da tela azul, né? E essa tela azul, hoje, ela reflete em crises de ansiedade, transtorno bipolar, aumento de depressão, aumento de suicídio, principalmente em jovens, né? Tudo isso é resultante desse conflito de eras aí, né? De aprender a ser educado num sistema e ter que aprender a operar em outro, né? E aí tá dando pau mesmo na sociedade, né? A gente está vendo aí uma geração de desorientados, né? A gente está criando uma fábrica de desorientados, pessoas desorientadas, desalentadas, por assim dizer. E aí o que é que acontece, né? Uma geração de analfabetos. Entenda-se analfabeto no conceito do que o Alvin falou lá atrás, não no conceito de não saber ler ou escrever, mas no conceito de não saber como aprender o que precisa ser aprendido, do que é útil, do que é que o mundo está precisando hoje, né? Não saber desaprender coisas que foram aprendidas que não servem mais, serviram muito bem há um tempo atrás, mas hoje não servem mais de nada, né? Então, como deixar isso para trás e seguir em frente? Esse é um grande desafio. E aí, como é que a gente surfa essa onda, né? Esse é o grande X da questão e foi de onde eu parti para trazer para vocês aí um pouco do que eu vou falar agora, né? Um pouco da diferença de lógica industrial e lógica digital, só para contextualizar, né? 1860 foi considerado o início da era industrial, né? Que surgiu com a linha de montagem. E aí, velho, por incrível que pareça, né? Porra, hoje, ainda hoje, né? Nas faculdades de economia, administração, ciências humanas, se estuda, velho, Taylor, Fayol, Ford, modelo, né? Fordista, modelo, né? De Taylor. Isso cai em prova, isso é assunto de prova nas universidades, né? Ou seja, as pessoas elas estão tendo que aprender detalhadamente um modelo que não é mais aplicado hoje em dia, ver o tamanho do problema. E aí, quais eram as características que representam esse modelo industrial, né? São essas 4, basicamente. É um modelo que é linear, segmentado, repetitivo e previsível. O que é que eu quero dizer com isso? Para pensar, a lógica industrial ela é toda montada em cima desses 4 pilares, né? Pilar linear, a linha de montagem, o nome já diz, linha de montagem, né? Uma coisa depois da outra. Vem uma peça, você faz alguma coisa, introduz um parafuso para outra pessoa botar outro parafuso, para outra pessoa botar outra peça e assim sucessivamente. Ou seja,
Os profissionais que estavam aptos a trabalhar na indústria, a especialização deles era uma só. Eles tinham que aprender a fazer aquilo, eles faziam aquilo por resto da vida deles, né? Era um modelo segmentado. Então, você tinha a segmentação da linha de montagem da fábrica. Na fábrica, você tinha o quê? O chão de fábrica, né? Por isso que se chama chão de fábrica. E você tinha o administrativo, que eram os escritórios. E os próprios escritórios, eles eram segmentados. Você tinha um departamento financeiro, um departamento comercial, um departamento operacional, um departamento de recursos humanos, um departamento de marketing. Era departamento para tudo quanto é coisa. Né? Então, o cara do financeiro não sabia absolutamente mais nada a não ser as finanças do negócio. Né? O cara do RH, a mesma coisa. E por aí vai. Então, era extremamente segmentado. Repetitivo porque você fazia massificamente a mesma coisa, repetidamente, até o fim da sua carreira, né? Era sempre aquela mesma coisa que precisava ser feito. E era previsível porque você sabia exatamente, pô, entra desse jeito e sai desse jeito. Né? Se sair diferente disso aqui, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu sei qual é o resultado que eu quero no final. Porque eu já repeti isso milhões de vezes lá atrás. Esse processo ele foi todo segmentado e ele foi feito para acontecer etapa após etapa de uma forma linear. Então, eu me debrucei um pouco sobre essas características porque eu vou fazer um paralelo sobre o sistema educacional massificado, né? Da forma como a gente concebe, como a gente conhece como sendo hoje, né? E aí, quando a gente faz um paralelo entre a escola e a fábrica, o que a gente percebe, velho? E aí é onde eu fico um pouco assustado, né? Quando a gente olha para as características, elas são basicamente as mesmas. Né? Pô, se você comparar, a escola tem uniforme igual a uma fábrica, tem horário de entrada e saída como uma fábrica, tem tarefas sistematicamente repetitivas como uma fábrica, os estudantes são distribuídos em fileiras, né, como uma fábrica, tem sirene para entrar, intervalo e saída exatamente como uma fábrica. E aí isso é um negócio interessante, não sei se vocês sabem, mas a sirene da fábrica, ela existe, a galera tem que bater ponto, né? Ver qual é o sentido do bater ponto, né? A turma tem que bater ponto na fábrica e tocava uma sirene para começar a jornada de trabalho, porque é quando as máquinas eram ligadas, era quando a esteira de produção era ligada. Então, se você não tivesse lá, se você fosse um trabalhador de chão de fábrica e você não tivesse na sua posição, com o seu parafuso na mão, postos, quando a esteira ligasse, ia dar pau na esteira de produção como um todo. Né? Então, o sentido do bater ponto e da sirene é exclusivamente esse. Né? Aí me diz, faz sentido a gente manter a mesma coisa hoje em dia? Para mim, nenhum, mas mesmo assim, ainda assim, isso é mantido. Principalmente nas escolas, né? Pô, se você não chegar no horário, você perde o dia, você não pode entrar mais. Né? E aí toca a sirene para começar as aulas, toca a sirene para começar o recreio, toca a sirene para voltar para as aulas e por aí vai. Tem um crescimento linear, né? Série após série, né? Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série e por aí vai, né? Como uma fábrica. Tem um mapa de sala, né? E posicionamento definido como uma fábrica. Ou seja, eu particularmente que tenho problema de visão desde a quarta série, eu lembro que no primeiro dia de aula eu tinha que chegar super cedo para conseguir um lugar lá na frente, porque aí ia ser o meu lugar até o final do ano. Eu fazia um mapa de sala, né? Então eu tinha um lugar definido desde o primeiro dia de aula e eu tinha que chegar cedo para poder pegar, porque senão eu era prejudicado, porque eu não conseguia enxergar o quadro, né? Eu não conseguia enxergar o que a professora estava falando lá. E tem um adestramento através de comando e controle, né? Como uma fábrica. Porra, eu lembro até hoje, velho. Teve uma vez que eu pedi para a professora para ir no banheiro, ela disse não. Eu falei, pô, e agora? Eu vou fazer o quê? Né? Tem que levantar a mão, professora, passa no banheiro. Meu Deus do céu. Era tudo comando e controle, pode, não pode, é isso, é certo ou errado, por aí vai. Então, quando a gente faz esse paralelo, a gente vê que pô, tem alguma coisa bizarramente errada no sistema educacional de hoje. Só que ele funcionou muito bem lá atrás. O sistema educacional, da forma como a gente conhece hoje, ele foi muito bem sucedido pelo motivo que ele foi criado, que era exatamente uma fábrica de pessoas que estivessem aptas a trabalhar em fábricas. Lembra que, quando a gente saiu da era agrícola para a industrial, a gente estava trazendo as pessoas do campo, pessoas que não tinham nenhum tipo de alfabetização, não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam nada do tipo, e tinham que botar essas pessoas dentro de fábricas. Então, o que é que eles fizeram? Eles reproduziram um ambiente fabril dentro do ambiente escolar para que fosse o mais semelhante possível, para que a pessoa tivesse o mais acostumada possível, que saiu da escola, estava apta a trabalhar na fábrica imediatamente. Né? E aí, hoje, ainda assim, permanece essa mesma coisa. Né? As escolas elas estão preparando pessoas para um mundo que não existe mais. Diferentemente da aba,
que tem uma abordagem mais ativa, que tem uma abordagem mais lúdica, que tem uma abordagem diferente, e eu falo isso por conhecimento de causa, que eu coloquei o meu filho na lista de espera para começar a escola na aba no ano que vem, né, em fevereiro do ano que vem. Eu fui apresentado, né, a pessoa fez um tour comigo aqui na escola, tal, e me falaram muito sobre uma metodologia de ensino, né, a metodologia de aprendizagem, diferentemente de escolas como a aba, que ainda tem outras, a grande maioria está preparando as pessoas para o que não existe mais, né, ver o tamanho do problema que a gente tem que enfrentar. E aí a gente está diante de uma crise de identidade, né? Esse é o grande problema. E quando a gente fica perseguindo, né, essa questão de alta performance, você tem que performar, você tem que trabalhar em alta performance, você tem que apresentar resultado e tal, a gente começa a arrumar coisas para se sentir ocupado, criando a ilusão de que a gente está produzindo alguma coisa. Quando, na verdade, a gente percebe que estar ocupado é diferente de ser produtivo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E aí, velho, eu me deparei com esse questionamento, né? Por que nunca se tem tempo para fazer as coisas direito, mas sempre se tem tempo para fazê-las de novo, né? Quantas e quantas vezes a gente não se pegou tendo que correr para entregar um relatório, um resultado de um trabalho, porque o prazo ia estourar e a gente não conseguia, não tinha tempo para fazer mais nada, e aí o resultado não era bom, mas a gente tinha tempo de parar para corrigir, para ajeitar, para refazer, para não sei o que, e por aí vai. Né? Então, tem muita coisa que a gente precisa corrigir. E aí, trazendo um pouco mais para o início da era digital, né, lá 1981, é o primeiro PC, o surgimento do primeiro PC, né, do personal computer, não desses computadores de NASA ou qualquer coisa parecida, mas de um computador pessoal. E aí é o início da lógica digital. Percebe que a gente está falando aí há pouco mais de 40 anos, né? Então é algo muito recente mesmo. E aí a lógica digital, a gente vem para empresas como IBM, Intel e a lei de Moore, né, que basicamente diz que a gente dobra o poder de processamento, a capacidade de processamento dos chips pela metade do tempo, né? Ou seja, isso dá um nascimento ao que a gente chama do crescimento exponencial. E aí as características, né, as bases fundamentais da lógica digital, diferentemente da lógica industrial, são essas, né? Ou seja, é uma lógica completamente não linear, multidisciplinar, extremamente conectada e exponencialmente imprevisível. Ou seja, o contrário da lógica industrial. Então, vê o tamanho da bronca que a gente tem na frente da gente, né? Principalmente a nossa geração, que a gente foi educado naqueles 4 pilares que hoje a gente está vivendo no mundo, que é o completo oposto daquilo dali. E aí, né? Como é que a gente faz? E aí, vê como a gente está habituado a isso. Eu apresento essa sequência aí de números, né? Uma sequência numérica, simples, fácil de resolver, né? 16, 17, 18, 19. Quem arrisca aí qual é o último número? Nessas horas vocês podem responder, tá? É o 20, né? É o que a gente aprendeu, né? A grande maioria das pessoas, né, vai pensar 20, né? Vai pensar 20. Alguém sabe qual é o resultado? 30, não. Uma coisa simples, como uma sequência de números. 110, não. Bora, eu vou ter que dizer. Bom, se eu disser que é 200, se eu disser que é 200, aí eu vou perguntar por que é 200. A resposta é 200, de fato. Mas por que 200? Bom, simplesmente porque são números que começam com a letra D. 16, 17, 18, 19 e o próximo número que começa com a letra D depois de 19 é 200. E aí, vê que negócio interessante. É isso que significa uma lógica não linear. Quando a gente se depara com a sequência numérica,
a cabeça da gente foi treinada a pensar de forma numérica. Eu garanto que todo mundo aí que colocou o número estava pensando 16 mais 19, menos 17, mais 18, né? E estava fazendo algum tipo de operação matemática. A gente não conseguiu associar uma lógica matemática com uma lógica gramatical. A gente não conseguiu associar letra com número, que era simplesmente isso que essa sequência propõe. Números que começam com a letra D, na sequência. Então, Ô, Fredo, 16, mas assim, 17... só uma provocação, mas a gente também dizer que a resposta certa é 200, também a gente não está sendo linear, porque na prática a resposta pode ser 200, assim, sem o enunciado completo, né, como estava antes. A resposta pode ser 200, mas a resposta pode ser 20, pode ser 110, pode ser, enfim, outras respostas que falaram aqui, né? Assim, dentro do que se diz do que é não linear, nessa sequência aqui, né, é óbvio que, por exemplo, se a gente for falar de uma sequência numérica, 16, 17, 18, 19, 20, depois 21, depois 22, depois 23 e por aí vai, né? Mas a grande provocação do que é um sistema não linear é exatamente trazer um hemisfério direito com o hemisfério esquerdo pensando junto, né? Então, números com letras. Por que é difícil associar numerologia com gramática? 16, números que começam com a letra, por exemplo, né? E deduzir que pode ser isso daí. É a mesma coisa que eu chegar para você e dizer assim, pô, Aguila, 2 mais 2 é igual a... Aí você vai dizer 4. Aí eu posso falar, beleza. Mas pode ser que seja 5 menos 1, pode ser que seja 3 mais 1, ou seja, 2 mais 2 tem infinitas possibilidades de ser. Percebe? Sim. É isso do que a gente fala de ser não linear. Né? Ele não tem esse sequenciamento único do que a gente pensa. Isso é uma das características só. Né? Várias Tem as possibilidades. Né? outras. Uma alternativa dessa ela pode ser respondida de várias formas, né? A partir de criações que você vai combinar de formas que no seu contexto fazem sentido. Né? Ou seja, a gente sai de um contexto binário, não é? Do qual a gente foi preparado, né? Tô aqui, pô, se você parar para pensar, vestibular ainda ser de múltipla escolha, só tem uma resposta certa, né? Ou seja, é binário, ou é certo ou é errado. Né? Vê que louco. Né? E hoje a gente está num mundo que não é binário, muito pelo contrário. Né? Então, assim, isso abre um mundo de possibilidades infinitas. E aí, quando a gente vai para a questão da multidisciplinariedade, né, hoje, uma pessoa que faz uma especialização, por exemplo, em marketing, acha que vai ser, né, o rei da cocada preta porque tem um MBA em marketing, só entende de marketing, tá completamente equivocado. Né? Hoje em dia, pô, você pegar um startup, um empreendedor de uma startup, certo? Ou então funcionários que entram no startup em fase inicial. Velho, o cara vai ter que passar por todos esses estágios. Né? O cara vai ter que entender de customer development, ou seja, o cara vai ter que entender de comercial, o cara vai ter que entender da parte de marketing, que é a parte de growth, o cara vai ter que entender da parte de agile, que é a parte de gerenciamento de projeto, o cara vai ter que entender, não é, de business model canvas, que é a parte de planejamento, o cara vai ter que entender de uma série de coisas, né, que são de áreas diferentes, que exigem uma multidisciplinariedade, né, da qual a gente não foi preparado. A partir do momento que você segmenta, você chega para um adolescente assim, pô, tu já sabe o que é que tu vai querer fazer no vestibular, né? Você está automaticamente funilando as possibilidades que essa pessoa tem para uma coisa, uma disciplinariedade única. Sem contar, né? Isso aqui a gente está falando de coisas mais tangíveis, palpáveis e técnicas mesmo, né? Sem contar das habilidades emocionais, né, das disciplinas emocionais, principalmente, né, do que a gente chama da inteligência emocional ou das soft skills, né, também outro nome que a galera fala muito. Então, velho, né, a multidisciplinaridade, a gente precisa entender, incorporar e se sentir confortável com ela. Né? Quando a gente traz para a questão do imprevisível, né? Se eu perguntar para vocês assim, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês lerem essa frase assim, qual é a senha do... Qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês?
É a primeira, não precisa pensar não, não é a terceira nem a quarta não, é a primeira mesmo assim, né? Quando você, qual é a senha o que é que vem, né? Do banco. Wi-Fi. Ele falou banco, né? Primeira vez que eu escuto essa. Senha de celular. Senha de celular. Mas instintivamente, de uma pesquisa que eu fiz assim, recentemente, né? Quando você fala assim, pô, qual é a senha a primeira coisa que vem na cabeça é o Wi-Fi, né? Já parou para pensar que, por exemplo, hoje em dia, eu me peguei fazendo isso já diversas vezes, né? E eu comecei a prestar atenção nisso. Você chega num restaurante, antigamente eu chegava no restaurante, a primeira coisa que eu perguntava pro garçom é: qual é a cerveja mais gelada? Então, qual é o cardápio? Hoje em dia, pô, você chega no restaurante, a primeira coisa que você pergunta pro garçom é: tem Wi-Fi? Né? Qual é a senha do Wi-Fi? Né? Você vai num salão de beleza, antigamente tinha aquelas caras, né, para você pegar e ficar lendo, né, aquelas revistas lá e tal, né, como é o nome daquelas revistas? Tinha várias outras também que eu esqueci o nome. Mas hoje você chega lá, se não tiver Wi-Fi, você não fica mais. Né? Então, assim, a gente está vivendo num mundo de conectividade instantânea, o tempo inteiro. Eu lembro que teve uma vez que eu fui facilitar um seminário pré-técnico lá em Caruaru, aí eu saí para jantar depois sozinho. Consegue me ouvir bem aí? Me ouve? Sim? Não? Beleza. E aí eu cheguei lá... Tu estava saindo Pronto. Aí eu saí para jantar, aí cheguei no restaurante, tava sozinho, aí pedi pro garçom, vê uma Heineken, por favor, e tal, não sei o quê. Aí o cara, vai vir mais alguém? Você tem uma mesa que eram 2 lugares, né? Eu falei, vai vir mais alguém? Aí eu falei, não, vai ser só eu mesmo. Aí tá bom. Aí daqui a pouquinho chegou a garçonete e falou, o senhor quer a senha do Wi-Fi? Aí eu falei, não, obrigado. Traga só a cerveja que tá tudo certo. Então, assim, né, hoje, velho, a gente tem que entender que a gente vive nesse mundo de conectividade instantânea, né? Coisa que a gente não nasceu nesse mundo de conectividade instantânea. Lá atrás, quando eu acessava a internet, na época que eu era adolescente, a gente tinha que conectar na sexta-feira à noite, que ainda tinha aquele pulso de escada que a gente ficava... E tem que torcer para entrar, para não dar linha ocupada, né? A gente ficava torcendo. E quando entrava na internet, não podia pegar o telefone, porque senão derrubava a linha. Né? Se não tirasse o telefone da linha, derrubava a internet. Né? Então era uma agonia danada. E aí... Né? Então são coisas que, por exemplo, o meu filho não vai ter noção. Eu não tenho telefone fixo lá em casa. Eu não tenho aparelho, eu não tenho um telefone fixo na minha casa. Né? Antigamente, para ligar no telefone, você tem que discar, né? Você pegava aquele negócio que rodava. Quem que tinha um 9 na frente era horrível, porque você tem que discar o 9, né? Que era bem longe, tem que fazer aquela volta todinha, aquele negócio todo. Então, e aí, velho, na questão do exponencialmente imprevisível, não sei se vocês conhecem, mas essa história é super famosa, que é o caso de fracasso do Yahoo, que o Yahoo chegou a ser considerada uma das empresas mais valiosas do mundo, né? Foi uma das primeiras empresas de internet. Em 98, na época da Copa do Mundo lá da França, o Yahoo teve a possibilidade de comprar o Google por $1 milhão e não aceitou, achou que o Google não valia $1 milhão, achou que era caro demais, achou que aqueles empreendedores lá estavam querendo enrolar. 4 anos depois, de uma Copa para outra, o Yahoo percebeu que fez besteira e tentou comprar o Google novamente por $3 bilhões. 4 anos de diferença, sai de 1 milhão para 3 bilhões. O Google pede 5 bi, o Yahoo recusa. 6 anos depois, o Yahoo se recusou a ser vendido para a Microsoft por $40 bilhões. E 8 anos depois, o Yahoo foi vendido por $4,6 bilhões. Olha o tamanho das cifras e o período de tempo que a gente está falando. Né? Então, isso é ser exponencialmente imprevisível. Né? Isso é a gente estar no mundo onde a gente não tem a menor ideia do que é que pode vir a acontecer. Né? Então, o que é que eu quero trazer com isso? É não subestimar o poder das coisas que a gente não tem como prever. E aí você pega, hoje em dia, qualquer pessoa de periferia, né, que tem um celular, que tem uma internet, consegue gravar um vídeo, colocar no YouTube e fazer sucesso. A gente tem exemplos clássicos aqui em Recife, por exemplo, a MC Loma, né? Bombou no Brasil inteiro, aquela menina que pegou um telefone, juntou uns amigos, fez um clipe amador, subiu no YouTube, né? Quando
né, que na época das gravadoras de CDs, uma menina dessa ia ter alguma chance de acontecer o que aconteceu com ela. Jamais, né, jamais. E hoje a gente conseguiu, né, esse mundo exponencialmente imprevisível, não linear, extremamente conectado, ele democratizou oportunidades para todo mundo, o que é fantástico, né? E a gente subestima muito isso. Quantas e quantas pessoas ainda ficam nessa brincadeira, virou blogueirinho, né? Virou blogueirinho como se fosse algo pejorativo, quando na verdade tem muito blogueirinho aí ganhando uma grana preta, trazendo um conteúdo extremamente relevante. Tem muita gente produzindo conteúdo aí na internet sendo taxado de blogueirinho, mas que está contribuindo positivamente com a vida de milhões e milhões de pessoas, né? Então, algo que realmente a gente não tem noção do alcance disso, não tem noção do poder disso. Hoje, um atleta de esportes, né, dos jogos eletrônicos, ganha mais dinheiro do que o tenista número 1 do mundo. E olha que tênis é um dos esportes mais renomados, vamos dizer assim, mais clássicos que existe, né? É assistido pela realeza britânica, o torneio de Wimbledon. E a premiação da final do Free Fire foi maior, né, do que o campeão de Wimbledon. Vê que negócio louco do que a gente está vivendo, né? Mas, beleza. E aí? O que é que isso tem a ver com a educação, né? O que é que isso tem a ver com a aprendizagem? Em 1987, um cara chamado Malcolm Knowles, ele traz um princípio da andragogia. Esse princípio da andragogia significa a forma como pessoas aprendem. E aí é uma forma de orientar adultos e jovens e crianças a aprender. Essa abordagem ele traz especificamente para adolescentes e adultos de como aprender, que é pegar aquilo que o Alvin trouxe lá naquela citação no começo e colocar em prática. E os princípios da andragogia do Malcolm é exatamente esse, né? A gente só aprende aquilo que a gente quer. Esse é o primeiro ponto. A principal barreira para aprender algo novo, ela não é intelectual, ela é emocional. Se a gente não quiser aprender alguma coisa nova, não tem santo no mundo que faça você aprender. Não tem professor bom no mundo que faça você aprender. Exemplo, pega aquela matéria que tu gostava, que tu queria aprender na época de colégio, e vê se não era fácil de aprender, ou pelo menos a sensação de facilidade de aprender. Eu tinha muito isso. Porque eu queria, né? Me interessava, me despertava curiosidade. Eu queria aprender aquilo dali. E é muito chato eu ter que aprender algo que eu não quero. Eu me lembro lá atrás de ficar por aula de geografia. Eu falei, meu Deus, para que diabos eu vou querer aprender esse negócio aqui? Eu tenho que memorizar. Eu começava a criar uma série de bloqueios que dificultavam o meu processo de aprendizagem, porque eu não enxergava sentido naquilo. Eu não queria aprender aquilo. O segundo ponto, a gente aprende quando entender o porquê que a gente precisa aprender. Ou seja, eu tenho que correlacionar o que eu estou aprendendo com o que eu estou fazendo. Tem que ter sentido aquilo dali. Vê se vocês não conseguem perceber esses exemplos, principalmente o pessoal da aba aí, da escola de inglês, né? Você pega uma pessoa que vai aprender inglês, mas ela vai morar na França. E você pega uma pessoa que vai aprender inglês porque ela vai morar nos Estados Unidos. Quem é que vai ter mais facilidade de aprender? Né? Muito provavelmente quem vai morar nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem a ver com o que ele vai fazer. O cara que vai estar estudando inglês para morar na França, para falar francês, vai começar a colocar instintivamente uma série de barreiras. Pô, para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Vai ser uma perda de tempo. Para que eu quero aprender se eu devia estar aprendendo aquele negócio? Né? E coisas do tipo. A mesma coisa com o que a gente faz hoje no trabalho da gente. O terceiro princípio, a gente só aprende fazendo. Não adianta. Eu costumo dizer que na prática a teoria é outra, né? Então a gente só aprende fazendo, não tem outro jeito. E o melhor exemplo disso é o andar de bicicleta, né? Acho que todos vocês já tiveram a oportunidade de andar de bicicleta e cair de bicicleta diversas vezes. Eu me vivia ralado quando estava aprendendo a andar de bicicleta. E aí, na minha época, a gente botava 2 rodinhas, aí depois tirava uma rodinha, depois tirava outra rodinha, né? Caía um bocado, levantava e aprendia. Mas, porra, se me dessem um livro, como aprender a andar de bicicleta em 10 passos, e eu fosse ler o livro, eu podia estudar o livro, podia fazer um resumo dos 10 passos, eu podia fazer uma apresentação de PowerPoint, eu podia apresentar isso diante de uma plateia, eu podia levar um 10, ganhar um 10, eu subisse na bicicleta, o que é que ia acontecer comigo? Eu ia cair. Não tem jeito, eu ia cair.
né? Então, assim, só se aprende fazendo, né? Não tem outra forma. E o quarto que a gente aprende quando a ocasião está relacionada com situações reais do nosso dia a dia. Ou seja, quando eu consigo, isso que eu estou estudando, isso que eu quero aprender, eu consigo aplicar no meu dia a dia. Eu consigo aplicar aquilo que eu estou fazendo. Eu consigo ver resultado. Eu consigo ter feedback daquilo dali. Se funcionou, se não funcionou, como é que funcionou, o que é que eu tenho que ajustar e por aí vai. Então, esses são os 4 princípios da andragogia. E qual foi o framework que eu descobri? Descobri não, que eu cheguei para mim. Que são o que eu chamo dos 4 sets. Né? Então, o primeiro é o que eu chamo do will set, né? Ou seja, é o meu conjunto de motivações intrínsecas, o eu quero. Né? Pô, quais são minhas motivações? O que é que eu quero aprender para mim mesmo? Né? Então, assim, eu vivo no modo de constante aprendizado porque eu preciso aprender coisas novas o tempo todo, porque a minha realidade está mudando o tempo todo. Né? Eu estou empreendendo uma empresa de alto crescimento. A cada dia que passa, eu me vejo na necessidade de ter que aprender alguma coisa nova para poder dar conta do recado. Pô, eu sou formado em física, eu não sou administrador, mas eu tive que aprender de contabilidade empresarial para poder o negócio começar a rodar, começar a funcionar. Né? Eu tive que aprender sobre indicadores, eu tive que aprender uma série de coisas, né, que é o que o meu negócio está exigindo que eu saiba e eu preciso saber. E eu quero que o meu negócio dê certo, ou seja, eu quero aprender isso daí. Então, lá atrás, que eu odiava contabilidade, né? Eu falava, meu Deus do céu, se tem alguém que vai para o céu direto ao tal do contador, porque pensa num negócio chato. Quando eu mudei essa perspectiva, eu passei a me interessar. Eu falei, pô, faz sentido, eu preciso aprender, eu quero aprender esse negócio. Comecei a ler balanço de empresa, comecei a aprender a ler demonstrativo de resultado, comecei a aprender um monte de coisa, que lá atrás, para mim, era inimaginável. Era, enfim, surreal. Ter um mindset no sentido da cognição, modelo mental, ou seja, eu entendo, eu consigo entender isso. Eu consigo entender o que eu quero aprender e eu consigo entender principalmente o porquê que eu tenho que aprender isso daí. Né? Aí vem o skill set, ou seja, o meu conjunto de comportamentos. O fazer. Eu tenho que fazer. O que é que eu vou fazer com isso que eu estou aprendendo? Como é que eu vou aplicar isso que eu estou aprendendo? Como é que isso vai impactar na minha vida e nos meus resultados que eu estou aprendendo? E por último vem o toolsets, que é o conjunto de ferramentas que eu vou aplicar. Como é que eu vou usar isso? Qual a minha caixinha de ferramentas? Qualquer mecânico que se preze tem uma caixinha de ferramentas para poder mexer, para poder fazer seu trabalho, né? Tem lá sua parafusadeira, seu alicate, tem lá seu martelinho, tem lá suas coisas, tem o seu conjunto de ferramentas. A gente tem a mesma coisa com as suas ferramentas que a gente está utilizando, né, para poder colocar isso em prática. E aí, essas ferramentas, elas podem ser por qual é o software que eu estou utilizando, né? Quais são os meios de comunicação que eu estou utilizando, né? Quais são as ferramentas que eu estou utilizando para colocar tudo isso em prática. E aí, quando eu consigo alinhar esses 4 sets, ou seja, eu quero, eu entendo, eu faço e eu uso, o processo de aprendizagem ele se torna muito mais efetivo, ele se torna muito mais consolidado. Ou seja, eu saio de um estágio de memorizar, decorar e replicar para um modelo onde eu passo a querer, entender, fazer e saber aplicar. Ou seja, ele é muito mais profundo, ele é muito mais enraizado. E aí eu consigo construir o meu próprio repertório de coisas, de aprendizados e de conclusões e de reflexões e de pensamentos e de ideias. Muito mais do que consultar uma biblioteca infinita de ideias pré-prontas ou pré-concebidas, eu volto a aprender a pensar por mim mesmo, tirar minhas próprias conclusões, chegar, né, às minhas próprias ideias, ter as minhas próprias perspectivas, e isso é único demais, né? Então, tem uma pergunta bacana aqui no chat de Eduardo, né? Fala assim, um pré-requisito a esse set, né? O que é que ele motivou a criar e desenvolver esse negócio, né? Quando eu penso na ideia do Hub Plural, para mim, a principal motivação para isso, para fazer, né, foi exatamente quando eu entendi lá dentro do Empretec que o que eu estava fazendo não tinha significado pessoal nenhum para mim, né? Aquela questão eu descobri que eu posso pintar o set, mas eu só estava pintando 3, né? E aí como fazer para pintar o set, né? Eu sempre fui muito da filosofia de que trabalho não é uma forma de sacrifício, né? O trabalho ele é uma forma de realização, pelo menos para mim, a forma como eu enxergava o trabalho.
Talvez seja porque eu cresci num ambiente familiar onde o trabalho era uma forma de sacrifício, né? Onde as pessoas precisavam trabalhar, se gostavam ou não gostavam do que estavam fazendo, pouco interessava, né? O importante era trabalhar para botar o leite das crianças dentro de casa, e aí quando se aposentar, depois passava a pensar no que é que vai fazer da vida e aproveitar a vida. Isso para mim nunca fez sentido, né? Então, pô, a gente passa, se a gente parar para pensar, né, pega uma carga horária padrão que o Ministério do Trabalho, né, coloca na CLT, 44 horas semanais de trabalho. Se a gente parar para pensar, a gente passa mais tempo no trabalho do que fazendo qualquer outra coisa na vida da gente. Mais do que a gente passa em casa, mais do que a gente passa com a família, mais do que a gente passa com os amigos, mais do que a gente passa fazendo qualquer outra coisa. A gente passa mais tempo trabalhando. Então, pô, já que vai ser assim, por que não seja algo que a gente goste de fazer, que faça sentido, que nos realize, que nos dê prazer, que nos dê tesão, que nos deixe, poxa, realizados como pessoas? Por que a gente tem que separar a vida pessoal da vida profissional? Por que a gente não integra? Por que não é uma vida só? E o que eu estou fazendo de forma profissional é aquilo que eu quero ver de mudança no mundo acontecendo, sabe? Então, a ideia de criar o Hub Plural foi exatamente para proporcionar essa transformação na experiência do trabalhar e viver, né? Integrar essa relação vida-trabalho de forma que ela seja algo prazeroso, positivo, agradável. E isso faz com que, a partir do momento que eu tenho um ambiente de trabalho acolhedor, inspirador, desafiador, né? Eu me torno uma pessoa melhor em todos os aspectos, né? Eu me torno, quando eu consigo me realizar profissionalmente, quando eu consigo me realizar no meu dia a dia de trabalho, eu chego em casa, porra, um cara super de boa, eu consigo ser um marido melhor, eu consigo ser um pai melhor, eu consigo ser um amigo melhor, eu consigo ser um filho melhor, eu consigo ser um irmão melhor, e por aí vai. Né? Ver como isso impacta em todos os aspectos da vida, né? Ou seja, não dá para separar uma coisa da outra. Então, quando eu olho para os 4 sets aí, e eu vejo a criação do Hub Plural, obviamente que eu não fiz já pensando, não foi instintivo mesmo, só depois que eu fui conectar as coisas para, eita, pô, eu fiz isso aqui, e a partir disso foi que eu comecei a aplicar isso de outras vezes, né? Então, basicamente, a forma de aplicação dos 4 sets foi essa. E quando a gente faz um paralelo, né, da andragogia com os 4 sets, a gente vê que, pô, eles estão bem alinhados. Então, o que é que eu acho? Como é que vai ser a forma de aprendizado, não do futuro, mas de hoje, né? Já que a gente está falando de aprendizado contínuo, né? Pô, tudo aquilo que eu vou fazer da minha vida, tudo aquilo que eu preciso aprender, o que eu quero aprender, se eu conseguir alinhar esses sets aí, se eu conseguir entender com clareza, né, o porquê que eu quero aprender aquilo dali, eu quero aprender aquilo dali, eu entendo a importância de aprender aquilo dali, eu consigo fazer, eu consigo aplicar aquilo ali no meu dia a dia, cara, vocês vão perceber como vai mudar a forma que vocês encaram o aprendizado, né, como a natureza do aprendizado, que é aprender e não decorar, né, e não memorizar ou qualquer coisa parecida. E aí, é o que eu falo lá, né? Se você não acredita no que eu estou dizendo, acredita no meu colega de profissão, né? Que é um Einstein, né? Que ele tem essa citação que eu adoro, né? Que diz assim: quando você ensinará seus filhos a questionar a vida, os dogmas, as mentiras e as farsas que o Estado e a educação contemporânea lhe injetam nas veias à força, né? Eu prefiro uma criança rebelde, crítica, criativa e autônoma em lugar desses pobres criaturas domesticadas, né? E aí, isso é um pouco do que eu venho tentando ensinar, né? Ou pelo menos educar o meu filho muito nesses termos, né? Fazendo com que ele possa desenvolver a autonomia dele, a curiosidade, né? A estima dele, a autoestima dele, né? Não é fácil, óbvio que não é fácil. Muitas vezes eu me pego querendo forçar ele a fazer o que eu quero que ele faça, né? Eu paro, falo, calma, vamos lá, devagar, né? Exige muita paciência e muita persistência, né? E eu acho que esse é o caminho, né? Então, é isso de apresentação, tá, pessoal? Espero que eu não tenha demorado demais. São 6 e 7, basicamente 1 hora aí de apresentação. E aí eu queria deixar esse tempo aí para a gente bater uma bola aí, responder perguntas. Pronto, fantástico, Alfredo. Boas reflexões. Eu acho que ao longo da conversa, algumas pessoas já foram fazendo umas perguntas ou outras. Mas, assim, eu acho que o mais importante disso tudo
são essas provocações, né? Essas ideias, esse pensamento mais, eu diria, da prática, assim, porque acaba que você é uma pessoa que não só empreende, mas você está o tempo todo lidando com empreendedores, né? Então, é o tempo todo vivendo esse ambiente de novas interações, novas experiências, novos aprendizados, e aí, agora você também com a experiência já com seu filho, então você já começa a remeter como uma coisa e outra, o reflexo disso aí, como que isso vai impactar no futuro dessa geração, né, que está se moldando a partir de agora. Então, eu acho que é muito relevante essa reflexão que tu faz, esses sets aí. Eu acho que a gente pensar esses quatro sets faz a gente refletir um pouquinho e olhar para dentro, né? O que é que a gente está sentindo, o que é que a gente está fazendo da nossa vida. Então, aproveitar, convidar quem tiver ainda alguma pergunta a fazer, fica à vontade. Eu particularmente, tenho algumas coisas aqui que eu fui anotando enquanto Alfredo falava, e aí eu acho que a gente pode começar por aqui. Uma das coisas que eu fico me perguntando, Alfredo, é porque assim, a gente vê que ainda tem algumas pessoas que estão presas naquele modelo, né? Obviamente a gente, como você mesmo colocou, a escola que a gente participou era uma escola que era muito linear, segmentada, repetitiva, e a gente foi muito treinado para isso, né? Então a gente, de repente, foi até a faculdade, às vezes, fazendo isso, e aí, de repente, chega no mundo, e aí muitas empresas estão sempre reclamando, porque a faculdade não prepara para o mercado, a faculdade vive num outro mundo, e isso tem tudo a ver com justamente esse assunto que a gente está conversando aqui, né? E aí, eu fico me perguntando, né? O que é que a gente pode fazer por essas pessoas que estão presas nesse modelo, né? A gente não pode simplesmente sair demitindo todas e contratando os jovens, mas como que a gente faz para integrar, para envolver, e até porque essas pessoas também têm muito a somar, né? Então, como que tu enxerga isso hoje, assim, lidando com essas pessoas que estão ainda muito presas nesse modelo linear, e às vezes, por mais que a gente fale e repita, ainda assim tem essa prisão, assim, né, cultural e formativa que elas tiveram. Porra, excelente pergunta, velho. Maravilha. Para começar, bombando aí, né? Um voador com 2 pés aí do peito. Mas, velho, eu acho que, assim, como eu falei, né? A principal barreira para aprender algo novo, ela não é intelectual, ela é emocional, né? E aí, principalmente, eu tiro isso pela minha mãe mesmo, né? Já cansei de escutar minha mãe dizer assim, mas eu tô velha demais para isso, mas não foi assim que eu aprendi, mas não sei o quê, não adianta de nada, não sei o quê, e fica resmungando assim, sabe, e tal. E aí eu acho que é mais um processo, de fato, um trabalho de formiguinha, sabe? Pegar pela mão mesmo e mostrar. Não dá para bater de frente, né? Porque por bater de frente com essa turma, meio que um desrespeito, acaba de alguma forma sendo até pejorativo mesmo, né? Pô, quando eu fiz o exercício de empatia, assim, fui me colocar um pouco no lugar da minha mãe, imagina, principalmente para ela, né? Deve ser assustador, né? Tipo assim, tudo que ela aprendeu na vida como sendo certo, como sendo o correto, durante 60 anos, de repente, não faz mais sentido e não é assim, né? E aí um bocado de gente dizendo que ela tá errada e um bocado de gente dizendo que tem que ser de outro jeito, e é assustador, de fato. E aí é onde eu acho que o acolhimento ele é fundamental para a gente conseguir ajudar essas pessoas pegando pela mão mesmo, né? Eu tiro aqui no Hub a gente tem uma equipe muito jovem, né? Mas a gente tem algumas pessoas que são um pouco mais seniors, vamos dizer assim. E aí, velho, é incrível como essas pessoas elas têm muito a acrescentar em termos de experiência de vida, né, velho? Independente de habilidades específicas ou coisas mais técnicas, né? Assim, experiência de vida é algo que é inestimável, né? O tamanho do aprendizado que essas pessoas elas podem contribuir para essa nova geração, sabe? Quando eu comparo a minha equipe, né, da turma mais nova para a turma um pouco mais velha, eu acho que a grande riqueza, né, a grande pluralidade dessa coisa toda está exatamente nessa troca entre essas gerações, né? A gente está, pela primeira vez na história, a gente tá tendo que conviver com 5 gerações diferentes em atividade, com 5 gerações diferentes trabalhando juntas ao mesmo tempo. E isso é algo que a gente não sabe como é, a gente está descobrindo agora, à medida que as coisas estão acontecendo.
sabe? Então, eu acho que esse trabalho de gestão de pessoas, no sentido mais natural da coisa, que é, de fato, a preocupação genuína com a pessoa do outro lado, não enxergar a pessoa como recurso, mas sim como pessoa, né, e trazer para perto, eu acho que faz total diferença. Quando a gente consegue alinhar, né, trazendo para a apresentação, né, esses 4 sets, tanto de cada integrante da equipe, com o propósito da organização, meu amigo, maravilhas acontecem. O que eu fico pensando assim, eu imagino que você deve viver isso nos espaços do Hub, é que algumas empresas, elas certamente têm alguns funcionários mais sêniores, outras mais jovens, e aí vocês, nesses momentos que vocês criam de interação, de permitir uma troca que vai além do profissional, né? Uma troca ali, às vezes, tomando uma cerveja e conversando, e aí entra num assunto que é pessoal. Então, o que eu fico pensando é que essas trocas, elas acabam sendo muito ricas, né? Para esse tipo de evolução de pensamento mesmo, né? Aí, tu concorda com isso? O que é que tu acha dessa afirmação? Velho, eu acho que talvez essa seja a grande riqueza de você estar num ambiente como o plural, por exemplo, né? Eu costumo dizer que cultura, né? Cultura se constrói olho no olho, né? Confiança se constrói a partir da convivência, né? A partir de você conviver com outras pessoas. Conviver não significa apenas trabalhar na mesma empresa ou trabalhar no mesmo andar ou qualquer coisa parecida, mas muito mais significa muito mais você compartilhar um cafezinho na hora do intervalo, você trocar uma ideia no corredor, você conversar sobre coisas que não têm a ver diretamente com o trabalho, e assim você vai convivendo, né? E a partir da convivência se cria confiança, e a partir da confiança você cria uma cultura, né? E aí quando você coloca empresas diferentes, e pessoas diferentes, e profissões diferentes, a tendência é que isso se enriqueça ainda mais, né? A tendência é que isso traga benefícios ainda maiores do que se você tivesse isolado só com a sua equipe, sabe? O Matheus, inclusive, ele faz parabeniza aí, né, pelo Hub Plural, o crescimento que ele vem acompanhando. E aí ele faz uma pergunta um pouco mais técnica, que se eu bem entendi direito, né, ele estava querendo saber como é que tu faz para planejar e manter um padrão de qualidade nos espaços. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Que é exatamente como crescer de forma constante, mantendo um padrão de entrega, né? Até porque muito mais do que mesa, cadeira, armário, ou qualquer coisa parecida, o que a gente entrega no final do dia é esse acolhimento, né? Essa hospitalidade, essa relação pessoal, né? Esse pegar na mão com o cliente da gente, essa questão mais humana, né? Porra, você escalar isso é extremamente desafiador. E a única forma que tem de fazer isso, velho, é formando, né, uma equipe que seja 100% alinhada com os propósitos da organização, né? Que entenda, mais uma vez, né, que entenda o porquê que ela tem que fazer aquilo, que saiba como fazer aquilo, né, que queira fazer aquilo. A equipe da gente, quem vem trabalhar no Hub Plural, tem que entender que muito mais do que uma profissão é um estilo de vida, né? E o que a gente proporciona para a galera é, de fato, esse estilo de vida. Então, esse, para mim, é o grande desafio. Não é um desafio de padrão de acabamento, ou de material, ou de coisas parecidas, mas é um desafio de manter exatamente esse padrão de relação pessoal, de acolhimento, de hospitalidade, né, de relação que a gente tem com os clientes da gente, né? A Keila fala até um pouco de multidisciplinaridade, né? Ela volta um pouco para o assunto que a pergunta que eu tinha feito antes, e aí ela quer acho que uma resposta mais afirmativa, né? Isso é realmente um ponto positivo para você, e ela também já fala depois sobre interatividade, se isso é a alma do negócio. Massa. Eu acho que, sim, multidisciplinaridade no negócio, para mim, é um fato extremamente positivo. Para mim, é fundamental. Pra você ter noção, como eu falei, né? Eu, como diretor de qualquer coisa da empresa, eu sou físico, né? Eu pego a minha gerente operacional mesmo, que é, porra, meu braço direito, é geógrafa, forma de geografia.
Eu pego a minha gerente Qual comercial, geografia, que é o... rapaz, que você... E ela e ainda é perdida pra caramba nos mapas, né? Eu fico até brincando com ela. Teu GPS bem quebrado, você ainda vai fazer geografia. E o meu braço esquerdo, que é a minha gerente comercial, Emília, é formada em relações internacionais, né? Tipo assim, é, então, aí, quando a gente vai, né, pegar a equipe como um todo, a gente olha, eu acho que não tem nenhuma pessoa que atue numa função que exista uma formação específica para aquilo, sabe? É, e olha que elas fazem um puta trabalho, sabe? Assim, um negócio fenomenal. Então, e a equipe de gestão, né, e a equipe das unidades, porra, precisa ser multidisciplinar. Para o negócio da gente não tem outra forma de dar certo, não. Obviamente que existem, sim, certas profissões que a especialização ela acaba sendo mais fundamental do que a multidisciplinariedade, né? Normal. Mas, hoje em dia, eu acredito que a grande maioria dos negócios, a grande maioria das profissões, a multidisciplinariedade acaba sendo uma característica, um fator mais relevante, né? Vamos dizer assim, um diferencial maior. Fantástico. Eduardo, puxa um pouco mais perguntando sobre sonhos, seus sonhos. Acho que... Ele botou aqui, né? Quais são os maiores desafios para empreender no Brasil, em Pernambuco, né? Pernambuco. Eu acho que é a ineficiência do Estado, né? Assim, de longe, eu diria que é isso. Assim, a gente luta, é um desafio enorme para poder conseguir empreender, né? Pra você ter noção, eu estou numa luta aí para conseguir tirar alvará de bombeiro, alvará de funcionamento, não sei o quê. Eu falo, meu Deus do céu. Cada O coisa dessa bombeiro é uma já foi batalha, lá, né? o bombeiro já falou 18 vezes e foram 16 pessoas diferentes e um que desliga o outro. Eu falei, minha nossa senhora. Sabe assim, é um negócio meio que surreal. E isso dificulta muito. Eu falei, bicho, só deixa eu trabalhar, pelo amor de Deus, eu não tô pedindo mais nada, só me deixa em paz trabalhando, sabe? Então, acho que esses engessamentos aí, essas ineficiências do Estado, porra, para mim, são as principais, são as maiores barreiras, né? E Matheus aqui ele pergunta sobre networking, né? Como fazer tem sido feito o networking em relação nesse momento de pandemia. A gente está aqui nesses momentos virtuais, né? Fazem parte disso aí, desse contexto. Mas certamente outras ideias, outras criatividades aí também aparecem em contextos variados, né? Uhum. Para a gente foi bem complicado, né? Isso daí exatamente por conta que a gente foi possibilitado de estar junto, né? Mas o que a gente procurou fazer foi por manter uma comunicação constante com os clientes da gente, fazendo uma curadoria de conteúdo relevante que a gente acreditava que pudesse ajudá-los nesse momento de isolamento, nesse momento de lockdown. A gente estava pesquisando e tentando criar a nossa própria perspectiva do que estava acontecendo e compartilhar com eles, sabe? Sempre nessa linha de, tipo, porra, pra você ter noção, em abril, começo de abril, que foi final de março, a gente já estava ficando em casa, né? O isolamento já tinha começado. Começo de abril, então, foi quando já estava tudo fechado. E aí eu fui estudar história, né? Eu parei assim, eu falei, pô, essa não é a primeira pandemia talvez seja a primeira pandemia que a nossa geração está vivenciando. Mas, com certeza, não é a primeira pandemia que a gente, enquanto sociedade, né, tá presenciando. Mas eu fui estudar as histórias das grandes pandemias. Né? Eu fui estudar sobre a peste negra, fui estudar sobre a gripe espanhola, fui estudar sobre a gripe suína, fui estudar sobre, né, diversas outras aí que tiveram no passado. E aí foi quando eu percebi que, porra, peraí, velho, o mundo não vai acabar, né? Esse é um negócio extremamente temporário. Né, tem prazo para terminar, a gente não sabe exatamente que prazo é, mas ele tem prazo para terminar, né? Tudo que está sendo feito agora não é nada de novidade, então trouxeram esse negócio de novo normal, que de novo de normal não tinha nada, não tinha nem nada de novo, nem nada de normal. Então, quando a gente olha para o que foi feito em pandemias anteriores, isolamento social era uma prática comum, quarentena era uma prática comum, uso de máscara era uma prática comum, né? Higienização da mãos enfim, era uma prática comum. Então não tinha nada de novo nisso, né? Tudo já era feito.
E normal não tem nada de normal, pô. A gente, pô, tem que ser proibido de sair de casa, isso não é normal. A gente tem que lavar saco de feijão quando compra no supermercado, isso não tem nada de normal, né? A gente sem impossibilidade de abraçar alguém, de apertar a mão, isso não é normal, pô. Então, assim, aí foi, tá, tudo bem, tudo isso aconteceu, né? E a gente saiu do outro lado, né? E toda vez que a gente sai do outro lado, a gente sai melhor do outro lado. E o que a gente, só que naquela época, abril, maio ainda, a gente estava no meio do olho do furacão, né? Assim, no auge da crise. E aí é difícil você ter uma perspectiva sobre o que vai acontecer quando você está no meio do furacão, né? É complicado. E aí o que a gente tentou fazer foi exatamente manter um pensamento crítico afiado, manter a mente sã e compartilhar isso com os clientes da gente, sabe? Eu acho que acaba sendo um pouco disso que a gente conversou aqui, né? Que o mundo, ele não é mais linear, ele tem a imprevisibilidade e os negócios estão mudando. Então, como que tu, como um hub, né, consegue ajudar as pessoas que fazem parte dessa rede? Aí eu acho que essa reflexão, esse teu estudo, essa tua trazer para colocar um pouco o pé no chão, sair um pouco também do que a mídia, isso tudo aconteceu assim, né? O medo, o susto que se instaurou de uma certa maneira na sociedade como um todo, né? Então isso acho que faz parte um pouco da própria missão, né, que vocês têm. Exatamente. E aí quando a gente olha, né, tu tocasse num ponto extremamente relevante, Guilherme, até queria agradecer por isso. Quando a gente olha para o propósito da organização, que é a transformação da experiência do viver e trabalhar, e essa integração da relação vida-trabalho, a gente percebe que o negócio da gente não é vender mesa e cadeira, né? Apesar do que a gente vende isso também como serviço, mas o negócio da gente vai muito além do que isso. E aí, quando a gente entende realmente qual é o papel, né, que a gente tem enquanto empresa, fica claro que, porra, é dever da gente fazer isso, né? Fica claro para a gente que a forma de contribuir passa por isso, né? Fica claro para a gente que a gente tem como criar valor e tem como compartilhar e gerar valor para o cliente da gente, né? Através de outra forma que não seja proporcionando internet ou café ou cerveja gelada no ambiente de trabalho. E aí, assim, a gente já está chegando perto de 6h30. Eu tenho uma última reflexãozinha aqui, que eu fiquei fazendo enquanto tu falava da andragogia e dos 4 sets, né? Que aí eu fiquei justamente me remetendo àquela pessoa, né? Que trabalha com o que ela não gosta, né? Que ela faz e vive aquela vida ali. E acaba que isso tá muito bem explicado nas coisas que tu falasse, que explica por que essa pessoa não evolui. Né? Por que a pessoa fica presa? Ela tipo, aquele funcionário público que trabalha naquela mesa anos ali e não sai daquilo, não evoluiu, não cresceu, não aprendeu coisas novas, porque ele está fazendo uma coisa que ele não gosta, né? Ele está fazendo ali uma coisa que é uma obrigação, ele faz como um dever, que é o mesmo caso daquele aluno lá que estudava geografia quando ele odiava geografia. Então, fiquei fazendo essa reflexão, né? E aí, como que esse mindset, que aí o tema aqui desse negócio, esse mindset empreendedor, como que a gente faz com que isso... Porque o empreendedor, ele tem essa inquietação, né? Ele não, é difícil o cara que já é, ou a mulher que já é empreendedora, ficarem presos numa cadeira fazendo uma coisa que não gosta. Ele fica agoniado, fica com um incômodo que, de alguma forma, ele vai precisar sair daquilo ali. E aí, como é que tu faz uma reflexão em relação a isso? Assim, a gente ter mais empreendedores, a gente fazer com que essas pessoas sejam mais felizes, né, no final das contas, né? Velho, é perfeito, né? Eu acho que, mais do que tudo, o exemplo ele é muito poderoso, né? Eu acho que a gente subestima o poder do exemplo. E a partir do momento que a gente consegue viver isso que a gente diz, né? Viver isso que a gente prega, a gente começa a contaminar positivamente outras pessoas, pelo menos gerando esse tipo de curiosidade, tipo assim, porra, é possível, né? Será que é possível? Porque muitas dessas pessoas foram educadas do tipo assim, não é possível, não interessa, sabe? Tipo, e aí, quando a gente começa a propagar isso como um estilo de vida, como a gente começa a propagar isso como
o trabalho como uma forma de realização e não como uma forma de sacrifício, quando a gente começa a trazer exemplos reais, de pessoas reais que conseguem, né, incorporar isso no seu dia a dia, que conseguem, né, ser feliz e ser realizado, se sentir realizado nas suas atividades profissionais, nos seus ambientes de trabalho, isso contagia, sabe? Isso inspira também. E aí eu acho que óbvio que a gente não vai fazer uma transformação geral dentro de uma década, por exemplo, mas eu acho que é um trabalho de formiguinha, sabe? É um trabalho de formiguinha que precisa, ele é constante, né? Ele precisa ser persistente, precisa ser constante, precisa ser feito, sabe? É isso aí. E aí, aqui eu volto, aproveito até a deixa para, então, agradecer a você também por ser um desses exemplos, né? Que está aí mostrando para as pessoas como que, por mais desafiador que seja empreender, é uma coisa que traz uma grande alegria, um grande resultado. E uma coisa que eu sempre digo aqui para todo mundo quando eu falo de empreendedorismo é que empreender não é fazer só isso que o Alfredo está fazendo, que é criar uma empresa, um CNPJ. Empreender está em cada um. Eu tenho certeza que dentro do Hub lá, e dentro de várias empresas, como dentro aqui da aba, e dentro de várias empresas, tem vários empreendedores ali dentro que estão trabalhando de uma forma muito positiva e trazendo excelentes resultados, certamente melhores do que talvez tivessem criado seu próprio CNPJ para fazer. Então, não é criar um CNPJ que torna a pessoa empreendedora, né? Na verdade, você vira um empresário, né? Mas você ser empreendedor, na verdade, é você ter esse espírito, esse mindset aqui, tudo isso que a gente está conversando aqui, de você correr atrás, fazer acontecer quando precisa, né? É muito mais uma questão de comportamento, né, do que uma questão de especificação, né? E é muito do que a Keila está falando aqui, né? A Keila está botando comentários aqui extremamente pertinentes, né? Trazendo essa questão do contexto VUCA, né? Que ele é muito evidente em tempos de crise, né? Um mundo completamente volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Que é basicamente o que a gente viveu há um tempo atrás, ainda está vivendo, né? Então, é certeza extremamente desafiador, né? É isso. Antes de fazer um fechamento, deixa eu só pedir para todo mundo aqui, a gente quer tirar uma foto, né? A gente faz isso tradicionalmente. Várias pessoas aqui já saíram, mas ainda dá para a gente fazer um registro aqui. Então, quem tiver com câmera ativada, quem puder ativar a câmera para sair na foto aqui, só para não ficar só os nomes, né? Então, eu vou fazer um registrozinho aqui rápido. Pronto. Bom, agradecer, né? Agradecer a todo mundo por ficar aqui. A gente passou quase 1h30 aí batendo esse papo. Acho que foi um papo muito rico, né? Eu, pelo menos, aprendi muita coisa, estimulando muitas reflexões. Esse é um material que a gente vai deixar gravado para vocês. A gente vai produzir ainda um material um pouco mais resumido até dessa sessão. Então, vocês podem acessar lá o estudonaaba.com/futured, que lá vocês vão ter atualizações disso. Quem já cadastrou o e-mail vai poder receber também esses links, esses acessos, tudo atualizado lá, inclusive as próximas sessões. Agradecer a aba por estar promovendo isso aqui, né? A Embaixada dos Estados Unidos por ter feito essa integração aqui desses centros, aí a Keila também aí de um centro, não sei se alguém mais aqui é de algum outro centro, mas a gente tá junto nessa, estamos construindo um evento lindo. E especialmente agradecer ao Alfredo, né, por dedicar aí esse tempo. Eu sei que a sua agenda tá agitada. A gente até conversou um pouquinho, você agora vai correr para cuidar lá do Lucas, né? Mas tirou esse tempinho, conseguiu estar aqui com a gente. E aí eu deixo com você uma palavra final, se você queira deixar algum comentário, alguma coisa, mas obrigado aí a todo mundo. Cara, a mensagem final é só de agradecimento mesmo, né? Agradecer aí pela oportunidade de compartilhar um pouco das ideias aí com vocês. Agradecer a possibilidade do papo ser um pouco mais cedo, porque lá em casa quem dá o banho do menino antes de dormir sou eu, e é um momento meio com ele que eu faço de tudo para não perder. Eu tento botar todos os meus compromissos até esse horário, mais ou menos 6h30, que é para dar tempo de eu chegar e curtir um pouco ele antes de dormir, né? Então, obrigado por ter me proporcionado estar com vocês e poder chegar a tempo lá para botar ele para dormir aí. E dizer que estou à disposição, né? Para mim é sempre um prazer poder propagar esse tipo de conteúdo, espalhar esse tipo de ideia, gerar esse tipo de reflexão.
uma das coisas que eu amo fazer, né? Então, tô à disposição. Tenho compartilhado muito conteúdo lá no Instagram também. E, pô, vai ser um prazer estar com vocês aí. Valeu, velho. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu, né? Que ficou. Espero que tenha valido a pena. Valeu, com certeza. Um grande abraço aí, então, a todo mundo. Um cheiro e até a próxima live, certo? Valeu, galera. Tchau.